Calccast, que é o nosso podcast da BL Calc, buscando trazer aos colegas algumas explicações, algumas elucidações sobre revisões e cálculos previdenciários. Eu estou aqui com meu sócio Thiago Luquim, meu sócio em Mogi, o Dr. Matheus Freitas, e também com a fera em cálculos, sócio da BL Calc, Giovanni Magalhães. Gente, eu vou falar com vocês de uma revisão que eu gosto muito, que é a revisão das atividades concomitantes. Quando a pessoa trabalha em 2, 3 ou mais empregos no mesmo período, obrigatoriamente ele tem que contribuir em cada vínculo empregatício para o INSS, porém o INSS não somava essas contribuições. A partir de 2019 ele passou a somar, mas ele não somava e cabe uma revisão da aposentadoria. Vamos bater um papo então sobre a revisão das atividades concomitantes e como é feito o cálculo. Matheus, como é que funciona a documentação nesse caso? Como é que é o atendimento ao cliente? Bom, quem pode ter direito, né? E também quais são o perfil de cliente que você mais atende? Perfeito. A gente tem muita procura, no caso, por pessoas que são enfermeiras, professores, dentistas. Por quê? São pessoas que têm dupla jornada. Geralmente trabalha cedo num local, que nem uma professora dá aula cedo numa escola, e à tarde acaba dando aula em outra escola. Então é muito normal a gente atender esse perfil de cliente. Até lá em Mogi, a gente teve um caso recente, que foi uma enfermeira procurar o escritório, ela tinha direito, e aí ela já foi trazendo mais pessoas que também poderiam ter direito. Então assim, a pessoa contribui 2 vezes para o INSS, tem 2 vínculos empregatícios, pode ter direito a essa revisão de concomitância. Perfeito. A gente vê bastante clientes aqui no escritório, e teve um que me marcou muito. Ele era um contador, e eu acredito que tenha sido um dos cálculos mais difíceis que a BL Calc já enfrentou aqui no escritório. Porque ele prestava serviço aí para várias empresas. Mais de 10 eram. Mais de 10 empresas, e cada uma dessas empresas fazia um recolhimento. Então, ele é uma pessoa super metódica e tal, ele trouxe impresso já as contribuições desenhadas numa planilha. Então, como é que era? Era uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que tinha um detalhe, porque não era tudo numa sequência. Num ano eram 3, no outro ano eram outras 5 empresas, no outro ano eram 8 empresas, só que 3 anteriores já não estavam. E se eu não me engano, o Giovanni que fez o cálculo, acho que ele pode lembrar, tinham mais de 50 páginas escritas, era isso? Mais de 500 páginas. Mais de 500 páginas. 500 páginas. Então vocês podem imaginar como que foi um cálculo de atividades concomitantes. E o prejuízo que traria para ele o cálculo feito com uma atividade só. Como que o INSS fazia, Gi, antes de 2019? Porque, pelo que eu me lembro, pelo que eu sei, ele faz uma fração. Sim. Ou seja, ele calcula, se o João ficou 2 anos numa atividade, ele pega essa atividade que é a secundária, que é a que ele ficou menor tempo, e ele faz como se fosse o cálculo de uma aposentadoria com 2 anos só de contribuição. O fator previdenciário lá embaixo. Você contribuiu com milhares de reais e entram centavos no seu benefício novo. Sim, bom, primeiro eles já começam errado. Eles pegam a atividade mais antiga do segurado, independente do valor, e utilizam ela como o que a gente chama de atividade principal. Essa atividade principal é o mesmo cálculo que todo mundo já conhece. Média de 80%, fator previdenciário, normal. Todas as atividades que sejam concomitantes a esta, eles fazem cálculos separados. Eles também fazem 80% dos valores. Eles aplicam o fator previdenciário daquela atividade. Então, se ele tiver 2 anos só, o fator previdenciário vai lá embaixo. E ainda aplicam uma proporção ao tempo que ele tem nessa atividade versus o tempo mínimo para aposentadoria. Então, você tem 2 redutores na atividade concomitante. Era assim que o INSS calculava. Meu Deus. E agora? E o que a gente pede? A gente já pede há muito tempo, né? Muito antes de ter tema, muito antes de subir para o STJ, muito antes de mudar a lei, a gente já pedia a soma das atividades concomitantes. Se o José ganhou 1.200 num determinado emprego, 800 no outro e 1.000 no outro, você pede 1.200 mais 800 mais 1.000, um total de R$3.000. Sim. O INSS ele já faria 1.200 mais uma fração muito pequena daqui e uma fração muito pequena do outro, entrando dezenas ou centavos de reais numa atividade que você... Tinha casos em que a atividade concomitante eram 10 salários de R$3.000 cada um, só que fazia o fator previdenciário, mais a aplicação do proporcional, não entrava na conta, porque ficava menor que zero. Totalmente sem sentido. Ridículo. Totalmente sem sentido. O que a gente pede nessa revisão? Essa revisão é tema no STJ, tema 1070. A gente pede o seguinte:
STJ, nós queremos que some as atividades. Contribuiu de forma obrigatória em mais de um vínculo, que seja somado. Mas tem entendimento jurisdicional também, jurisprudencial, de que você deve considerar do maior valor. Sim, já teve decisões do próprio STJ Sim. de que essa primeira atividade que o INSS considera mais antiga deveria considerar, na verdade, a de maior proveito econômico. Então, se você tem duas atividades ali, uma está no salário mínimo e é a mais antiga, mas a outra está metade do teto, por exemplo, você utiliza metade do teto. Você tem que pelo menos dar o mais vantajoso para o segurado e depois você calcula as atividades concomitantes, se for para ser feito dessa forma. Que é bem lógico. Sim, no mínimo lógico. Aí você tem também essa tese de soma das atividades concomitantes que veio para a lei, foi modificado o artigo 32 para que some, só que só de 2019 para frente. Isso é legal de você falar. O STJ, ele já teve decisão dizendo, ele legislou ali, porque isso daí não está na lei, você falar a atividade que você contribuiu num maior valor. Ele teve o entendimento dele. Porém, a lei em 2019 diz soma. Sim, a lei Por ela isso já, que essa tese já ganhou permitia. grande força. Sim, se você tivesse o tempo suficiente em todas as atividades, você poderia somar. A lei já permitia isso antes. Só que foi uma lei feita para regra anterior, para quando era só a média dos últimos 36 salários. Ela perdeu um pouco de sentido quando você vai utilizar uma média de todo o seu salário de contribuição, independente do descarte dos 20% menores. Sim. Então, veio atrasada essa alteração na lei. E muito mais atrasado ainda, vinha uma decisão de um tribunal superior que não faz sentido. Beleza, você pode até ajudar o segurado utilizando de maior proveito econômico, mas você trouxe essa decisão do nada. Você está indo contra uma coisa que a lei já permitia. Não, e agora ela ganha muita força com isso, a própria lei. Sim, exatamente. A lei diz, o entendimento do INSS e daí por que para o Matheus, que se aposentou em agosto de 2019, ele pode somar, e eu, João, que me aposentei em janeiro de 2019, eu tenho que ter a do maior valor. Exato. Sabe, isso gera até uma quebra da isonomia. Bom, acredito... Uma dica importantíssima, então, para o advogado que está assistindo esse episódio, para verificar no arquivo quais os casos de concessão de aposentadoria de enfermeiros, de professores, médicos, dentistas, profissionais da área da saúde, normalmente que eles autônomos. fizeram. Então, eles podem ter dentro do próprio arquivo pessoas com direito a fazer essa revisão da atividade concomitante que eles mesmos aposentaram. Sim, às vezes, se você só bater o olho na carta, você já enxerga que a pessoa tem atividades concomitantes. Você não precisa fazer uma análise mais profunda. Olhou na carta, tá lá, atividade principal e depois atividade secundária, tem atividade concomitante, acabou. Eu acho que esse é o principal documento para você apresentar, é o próprio CNIS. Você encontra ali. É bom confrontar, pegar a carteira de trabalho, ver alterações de salário, que o CNIS pode estar errado. O CNIS, em muitos casos, os valores estão menores, Sim. mas o CNIS vai te dar uma boa base ali. Então, de forma bem prática, para o advogado que quiser contratar a BL Calc, os documentos necessários: carta de concessão, CNIS e talvez uma carteira de trabalho. Não precisa mais que isso. Nada mais que isso, perfeito. Conte com a BL Calc. Gente, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, até.